O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi citado na delação premiada de Henrique Constantino, sócio da Gol Linhas Aéreas. O empresário é acusado de distribuir mais de 7 milhões de reais em propinas. O acordo foi homologado pela 10ª Vara Federal de Brasília. Nos anexos que tratam dos fatos supostamente criminosos, o sócio da companhia aérea Gol, Henrique Constantino, cita alguns nomes importantes do cenário político nacional, como o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e os já presos ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-deputado Eduardo Cunha. Segundo informações obtidas pelo jornal O Globo, o delator falou em benefício financeiro a parlamentares e ex-parlamentares por meio da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Ele teria distribuído pelo menos 7 milhões de reais em propina, em troca de um financiamento de 350 milhões de reais pela Caixa Econômica Federal para investir em concessionárias viárias e empreendimentos imobiliários. A Caixa Econômica, como banco público, ela tem cargos políticos estratégicos. E esses cargos políticos são nomeados por políticos de alto escalão, normalmente deputados federais e senadores. E aí, exatamente esses responsáveis por nomear alguém lá no setor que terá que aprovar esse investimento no banco, esse político ele acaba dizendo, olha, se você quiser que esse empréstimo X, Y, seja aprovado, precisa pagar X a título de propina, senão esse investimento não vai ser aprovado. E aí, isso sendo pago e, eventualmente, o servidor, que seria o responsável por aprovar, se nega, com certeza seria substituído para que alguém no seu lugar o fizesse. Em nota, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, citada por Constantino na delação, afirma que desconhece os fatos e que está à disposição para qualquer esclarecimento à Justiça. Já o deputado Rodrigo Maia viajou para os Estados Unidos ontem, mas ao saber que foi mencionado, disse que Constantino está mentindo e não tem como provar as acusações feitas. Além disso, frisou que nunca recebeu dinheiro algum. De qualquer forma, ele e os demais citados podem ser investigados. É o que a gente chama de foro por prerrogativa de função e a maioria das pessoas chama de foro privilegiado, que tecnicamente não existe, né? Quem tem foro prerrogativa de função, porque ocupa o cargo X, Y, Z, vai ter que ser processado lá. No caso, o deputado Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, teria que ser processado perante o Supremo. Então, tudo que diz respeito a ele deve ser encaminhado pela 10ª Vara Criminal de Brasília ao Supremo Tribunal Federal para que lá o ministro toque isso adiante. E quem não tem foro prerrogativa de função continua aqui na 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal.